finda-se este dia. Graças a Deus que nos possibilita nos encontrarmos mais uma vez por meio do nosso canal no YouTube para partilharmos as bênçãos de Deus por meio da sua palavra. Sou grato a você que já se inscreveu em nosso canal, que tem nos acompanhado, compartilhado, e espero você também no nosso Instagram, @Reverendo Cláudio. E você que ainda não se inscreveu, faça isso, inscreva-se e clique também no sininho para ser notificado a cada nova postagem. Ao final dessa noite, vamos conversar sobre variações sobre um mesmo tema. Na verdade, estamos continuando a reflexão a partir do capítulo 25 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo a narrativa de Mateus, agora dos versículos 14 ao versículo 30, que registra a chamada parábola dos talentos. Pegando carona na linguagem musical, chamo a parábola dos talentos de variação sobre o mesmo tema. Aliás, o mesmo pode ser dito a respeito dos 66 livros da Bíblia. No caso vertente, o tema é o mesmo da parábola anterior, parábola das 10 moças, a segunda vinda de Cristo. Também presente o juízo final, as mesmas pessoas envolvidas, ou seja, a igreja visível. Nós podemos dizer que essas duas parábolas de Mateus 25 são irmãs gêmeas. Na parábola das 10 moças, a nota principal é a vigilância. Na parábola dos talentos, o destaque é a diligência. Na primeira, a igreja é exortada a vigiar. Na segunda, a igreja é chamada a trabalhar. Vamos partilhar algumas lições importantes dessa parábola dos talentos. Na igreja, no povo de Deus, na igreja de Cristo, todos recebem algum dom, algum talento da parte do Senhor. O texto diz assim, Mateus 25, a partir do verso 14. Pois será como o homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. Aos olhos de Deus, todos nós temos talentos, dons, conforme Jesus mesmo declara em João 15,16, não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Portanto, nada de chororô, de vitimização, de ciúme ou inveja, uma vez que todos que fazem parte do corpo de Cristo recebem dons, talentos da parte de Deus. Mas observemos o seguinte, a partir do texto. O texto diz que aquele senhor confiou seus bens aos seus servos. Ou seja, os bens eram e continuam sendo do Senhor. O texto diz ainda que o Senhor deu aos servos alguns talentos, conforme já lemos, versículos 14 e 15. Daí serem válidas as perguntas do apóstolo Paulo aos crentes coríntios, conforme a sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Pois quem é que te faz
sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias como se não tiveras recebido? Vanglorias, ou seja, uma glória vazia, oca, vã, sem sentido, sem valor. É importante lembrarmos que somos mordomos de Deus. Não somos donos, somos mordomos. Uma outra verdade importante para nós, a partir da parábola dos talentos, é que Deus, em sua soberania e onisciência, sabe de tudo. Conhece a capacidade de cada um de nós, conforme diz o versículo 15. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. É interessante que nós estamos falando sobre variações sobre o mesmo tema, o que o apóstolo Paulo escreve na sua carta aos Romanos, capítulo 12, versículos 3 e 4, falando a respeito do devido uso dos dons espirituais. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim, como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Variações sobre um mesmo tema. Portanto, nada de chororô, de vitimização, de ciúme ou inveja. Coloque em prática, use para a glória de Deus e o bem dos seus semelhantes aquilo que você já recebeu do Senhor. Uma outra verdade que a parábola dos talentos nos traz é que na igreja visível, muitos fazem mau uso ou nenhum uso daquilo que recebem de Deus. Os versículos 16 a 18 revelam essa verdade. O servo que recebera 5 talentos gerou outros 5. O que recebera 2, outros 2. Mas aquele que recebeu apenas 1 talento, o que foi que ele fez? O enterrou numa cova. E essa atitude representa uma boa parcela das atitudes da membresia das igrejas. O salmista, no Salmo 9, versículos 15 a 17, diz algo muito importante. Variações sobre o mesmo tema. Diz o salmista: afundam-se as nações na cova que fizeram, no laço que esconderam, prendeu-se-lhes o pé. Faz-se conhecido o Senhor pelo juízo que executa. Enlaçado está o ímpio nas obras de suas próprias mãos. Os perversos serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Parece, digamos assim, que Davi antevê o ensino de Jesus Cristo na parábola dos talentos. Variações sobre o mesmo tema. E nessas variações, a respeito delas, cabem bem aqui as palavras do profeta Daniel ao rei Belsazar, conforme Daniel, capítulo 5, verso 23. A Deus, em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, e nós podemos dizer todos os teus talentos e recursos,
a ele não glorificaste. Concluindo, todos os que se dizem cristãos, um dia, à luz do ensino da parábola dos talentos, terão de prestar contas a Deus, como diz o versículo 19. O que aponta para a volta de Jesus Cristo e para o juízo final, quando alguns serão abundantemente recompensados, abençoados, e outros, lamentavelmente, serão condenados. Há um julgamento à espera de cada um de nós, como o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, capítulo 14 de sua carta, versículo 12. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Não há escapatória. Ricos, pobres, cultos, ignorantes, todos terão que prestar contas a Deus. Somos chamados, salvos, para servir com tudo o que recebemos do Senhor, para a glória do Senhor. Deus amado, Deus bendito, faze-nos, na ação do Teu Espírito Santo, compreender essas verdades. E assim, recebendo a Tua palavra, que ela determine a nossa maneira de ser e de viver, diante de Ti e diante dos homens. Que a nossa luz, que reflete a Tua luz, brilhe também diante dos homens, para que vejam as nossas boas obras e assim o Senhor seja glorificado. Oramos-te em nome de Jesus. Amém. Pai, abre o meu coração, quero sentir pelas almas paixão, quero trabalhar e contribuir, quero ser um vaso usado por Ti, ó Pai, abre o meu coração. Quantos estão por aí a seguir, e eu aqui sem nada fazer, quero trabalhar e contribuir, quero ser um vaso usado por Ti, ó Pai, abre o meu coração. Finda-se este dia, um bom descanso para você.